Agora vamos entrar nos yamas, que é, de maneira bem simples e prática, gente, quais são os seus valores éticos e morais que regem a sua vida, a sua interação com o teu ambiente, com você mesmo, com as pessoas próximas de você. Então, a gente tem esse lugar dentro da prática de yoga, que antigamente tinha o lugar do misticismo, porque dentro, yamas especificamente, dentro disso tinham vários nomes em sânscrito difíceis de pronunciar e de maneira bem simples, distantes da nossa realidade moderna. Mas yamas são essas atitudes éticas que a gente tem que ter em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Esse lugar de entender que a vida é muito mais do que o só viver. A gente tem que ter esse tempo também para refletir sobre o que é importante para nós. Então, quais são os valores teus inegociáveis? Eu trouxe aqui alguns dos meus, porque assim fica um pouco mais fácil de vocês entenderem um pouquinho do como funciona essa prática de yoga, porque tem que ser prático. Então você tem que anotar, você tem que escrever, você tem que saber quais são os seus valores inegociáveis. Sabe, eu tenho vários alunos que têm muitas questões com estresse. E o estresse ele passa muito pela ideia de valor, de valores. Então, você sabe quais são as coisas mais importantes da sua vida hoje para você? Você sabe quais são as coisas pelas quais vale a pena viver? Porque a gente sempre fala das coisas pelas quais vale a pena morrer, mas e viver? Então, você tem essa ideia? Porque quando a gente começa a fazer yoga, a gente tem que inclusive entrar em contato com quem nós somos, o que nós pensamos, por que nós pensamos. A ideia de você ter um corpo melhor necessariamente vai passar por você ter um cérebro mais capaz. Então, cada vez que você mergulha no teu corpo, você vai mergulhar no teu cérebro e o contrário também. Então, essa é uma pergunta que você vai ter que parar um pouquinho depois desse vídeo, pensar, anotar. Esse aqui é um vídeo que traz, inclusive, esse lugar bem de reflexão. Para mim, eu coloquei alguns aqui em relação a mim mesmo. Então, os primeiros, eles são autenticidade. Então, ser 100% eu. Eu sou uma pessoa super sincera, sou brincalhão, sou direto. Então, acho que esse é um valor muito grande para mim. Um cuidado pessoal grande. Então, hoje, minha prática de yoga, minhas práticas de uso do corpo, elas são como escovar os dentes. É uma rotina diária de cuidado comigo. Autoconhecimento, então, essa busca constante por novas experiências que me deem conteúdo. Então, para mim, estar fazendo esse curso aqui para vocês está sendo a coisa mais desafiadora de todas. Então, botar um conteúdo que eu só trago em sala de aula para os meus alunos presenciais, de maneira muito individual, para um monte de gente online, é super desafiador para mim. Em cima disso, esse lugar de responsabilidade por minhas ações, sabe? A gente sempre tem um lugar onde o desafio bate na porta e a culpa é do outro. Se responsabilize sempre, traga sempre para você. Use isso frente à vida, veja o quanto muda. E em cima disso, resiliência. Então, dentro da prática de yoga, a gente aprende primeiro a ter resiliência sobre o estresse. Estresse físico, articular, de sensação, de dor, de desconforto. E aos pouquinhos vocês vão ver que essa resiliência ao estresse físico, ela começa a se tornar uma resiliência inclusive ao estresse emocional, a dores emocionais. Então a gente começa a ter um corpo mais resiliente como um todo. E isso eu acho que é fantástico. Em relação a outras pessoas, gente, coisa simples, sabe? E tem que ter anotado, porque você tem que ter isso claro para você, sabe? Todos os dias você parar e você olhar e você estar em contato com quais são as suas atitudes éticas em relação à nossa natureza, à nossa vida, ao nosso próximo. Em relação a isso, eu trouxe algumas bem específicas. Então, para mim, respeito, empatia, justiça, honestidade, solidariedade e tolerância. Então, todas essas vão ser algumas das questões que entram e permeiam dentro da prática física do yoga, e através da gente exercitar primeiro esse lugar de respeito, empatia, justiça, honestidade, solidariedade e tolerância conosco, a gente aprende a exercer com o próximo também. E
eu ainda tenho alguns valores em relação à ideia da natureza mesmo, porque hoje a gente vive num mundo maluco. Então, esse curso ele começou a ser pensado no fim da pandemia, a gente está agora gravando já passado do fim da pandemia e estamos vivendo um momento de mudança climática, de mudança de mundo, então um lugar bem de preservação ambiental, de consumo consciente. A prática de yoga, ela busca essa melhora tua com você, com os outros e com o ambiente. Então, quando a gente fala em yamas, a gente tem que pensar nessas ordens. Então, primeiro você com você mesmo, você dentro da tua cabeça, você na tua solitude. Depois, você com os seus próximos, com os seus entes queridos, com as pessoas próximas de você e inclusive com as que você não conhece. E depois você com o teu ambiente, com a tua natureza. Então, a prática de yamas é você pensar. Precisa parar e precisa pensar. Então não tem como fazer de outra forma. Por isso, aproveita que a gente terminou por aqui, dá um pause no vídeo e vai lá. Quais são os seus valores? Você com o próximo, você com o seu ambiente. E aí, continua o módulo só depois disso.